Êxodo capítulo 12, a instituição da Páscoa. Como falamos, após José do Egito ser esquecido, trouxe a bênção de Deus de escravo a governador, foi honrado por Deus, dupla honra no lugar da vergonha. Agora vem de novo, veja que Satanás não se entrega, Lembra de Davi? Venceu Golias, mas depois veio outros gigantes e quase que ele morre. Aí vieram os valentes de Davi ajudando. Então veja, enquanto estivermos nesse mundo, nessa terra, a gente vence batalhas, luta, conquista, mas vem outras lutas, gente. Então a gente precisa estar aqui, terça, sexta, domingo, todo dia em casa, na igreja, orando, buscando, porque assim, até Jesus voltar, é luta mesmo, na casa, na família, na saúde, entendeu? Você precisa, nós precisamos estar buscando. E aí veio, e o que aconteceu? Deus levanta Moisés para libertar o povo do Egito. Lá em Gênesis, como falamos, veio as promessas, veio os patriarcas, veio aqueles inimigos, os filisteus, que entulharam os sonhos dos poços, lá no caso, os poços que representam para nós os sonhos de Isaac, ele cavou novos poços e foi em frente. Veio José do Egito e depois o povo foi levado escravo e Deus levanta Moisés. E aí Faraó liberta o povo, porque Deus mandou o povo matar um cordeiro e colocar o seu sangue nos umbrais, nos cantos, Como é que dá o nome? Cantoneira não é? Cavalete não, como é que é o nome? Os caixonetes, a gente chama de caixonete, os pedreiros, Tem até um lá atrás que o irmão doou aqui, pra gente fazer a porta. Então colocava lá, e quando viesse o espírito, iria matar os primogênitos, Deus enviaria um anjo, e os primogênitos de toda aquela região seriam mortos. Mas o povo de Deus, que fez o cordeiro, que sacrificou o cordeiro e colocou o sangue lá, passava o anjo e eram livres, libertos. Essa foi a 10ª praga do Egito. E aí Faraó não teve jeito, libertou o povo, deixou o povo ir, mas foi o próprio Deus que fez isso. Aí foi instituída a primeira Páscoa. Vamos ler aqui. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês será o principal dos meses. Que mês? Para o povo judeu, é Nissan, por volta de março para abril. Lá para a gente é janeiro, para eles é nessa fase agora. Março para abril é o primeiro mês do ano para os judeus. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Se a família for pequena, mas se a família for pequena para um cordeiro, então vai convidar ele, o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí, calculareis quantos bastem para o cordeiro. Então veja que é para a gente abençoar o vizinho, gente. Olha aí, tem que orar pelos vizinhos, Não fala com esse vizinho, às vezes não falamos, mas a gente não significa que não temos que orar. É até para convidar o vizinho, para não sobrar nada, O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia desse mês. Todo o ajuntamento da congregação de Israel imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães asmos, pães sem fermento, e ervas amargas a comerão. Por que ervas amargas? Era para o povo lembrar de quão amargo era no passado, a vida que eles levavam. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Olha o verso 13, pula para o 13. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós e não haverá entre vós praga destruidora. Quando eu ferir a terra do Egito, esse dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrarei por estatuto perpétuo. Então até hoje o povo judeu celebra uma Páscoa dessa forma. Eles matam um cordeiro, veja, não é chocolate, não é coelho, é cordeiro. Amém? Aí no verso 29 vem a 10ª praga do Egito. Aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo, que estava na enxovia. E todos os primogênitos, até os animais, gente. E todos os primogênitos dos animais, todos morreram. Aí Faraó se levanta de noite, vê o que aconteceu, chama Moisés. Olha o versículo 32. Levai também convosco vossas ovelhas e vosso gado, manda o povo sair, como tem dito. Ide-vos embora e abençoai-me também a mim. Então o povo saiu. Depois o demônio entra de novo lá no Faraó, e eles vão atrás, se arrependem, que libertou o povo, e vão atrás para querer destruir. Aí Deus guia o povo pelo caminho e abre um mar vermelho sobrenaturalmente, milagrosamente, para o povo passar e seguir pelo deserto até a terra prometida. E mata todos os demais. Amém, gente? Veja que Deus também pede a consagração, dos primogênitos, antes disso, mas do povo de Israel, do povo de Deus, e manda o povo se lembrar. Passam pelo mar, começam a adorar, a louvar a Deus. Pastor, e o que representa então agora a nossa Páscoa, para o crente, para o cristão? Isso é para o povo de Israel, o povo judeu. Agora abra aí sua Bíblia, você que pode. Eu vou ler, tá? Em 1 Coríntios, capítulo 5, verso 7. 1 Coríntios 5, versículo 7. Enquanto você abre, em 1 Coríntios, eu vou ler o texto de Apocalipse, que a gente já ministrou, está aqui no canal da igreja. Apocalipse 5. Na visão do livro selado, João, não João Batista, mas João, discípulo apóstolo. Em Apocalipse, capítulo 5, eu vou ler o texto. Diz que, no verso 6, então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. E ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra, representando
totalidade, perfeição e totalidade de Deus, não dos homens. Dos homens são 10, não é isso? Que a gente já ministrou aqui em Apocalipse. Você tem quantos dedos nas mãos? 10 dedos. 10 dedos no pé. A totalidade para os homens é o número 10. Para Deus não. O espiritual são 7. É o número 7. Então, para Deus, os 7 representa a totalidade. 7 Espíritos de Deus, 7 olhos. E fala que viu um cordeiro. Por isso Jesus é chamado Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Cordeiro santo, sem mancha, sem pecado. E em Coríntios, 1 Coríntios 5, verso 7, o apóstolo Paulo fala: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Veja, o pão sem fermento, o velho fermento, significa religiosidade, lembranças amargas do passado. Se eu estou livre, as ervas amargas será para me lembrar da vida errada que tinha antes, para não voltar a viver mais. Mas não é para a pessoa ficar com saudade e voltar a viver. É o contrário. Entendeu? O velho fermento é tudo isso. Religiosidade. Mesmo dentro da igreja, a pessoa vive religiosamente. Não abre a visão, a mente para entender o Deus da Bíblia. Ela vive só através da igreja, da religiosidade, do líder religioso. Ela não se aprofunda. Lembra que Jesus falou? Errais em não conhecer as Escrituras. Então a pessoa ela pega só um verso isolado, alguns usam de profecia, de visão, de revelação, ou de doutrina para homens, para a igreja, pastores, pastoras, líderes religiosos. Isso é religião, gente. Isso é errado. Isso é o velho fermento. Tá? Isso é o velho fermento. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é justamente para a gente lançar fora esse velho fermento, entender que Cristo é o Cordeiro Pascal, que trouxe a verdadeira libertação, o seu sangue nos umbrais lá na 10ª praga do Egito. Hoje é o sangue de Jesus em mim e em você. Veio o mal, veio o anjo da morte, veio os problemas. Vem e vai ter que passar por longe. É a promessa de Deuteronômio 28. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão. Então pode até ter vindo o problema, pode ter até vindo a dificuldade, pode ter até vindo a confusão, mas vai ter que vir, vai ter que ir embora. Por quê? Porque agora eu fui liberto da escravidão do Egito. Como o povo de Israel foi liberto lá com Moisés, quando eu e você aceitamos a Jesus como nosso Senhor, único, suficiente Salvador, o Cordeiro de Deus, também o seu sangue nos livra, nos liberta. Diga aleluia, diga glória a Deus por isso. Quem está entendendo, diga amém. Amém? Então o velho fermento tem que sair, gente. Da religiosidade, é domingo de Páscoa, de Ramos, e faz assim. O rito, Deus não quer que a gente faça assim. Deus quer que a gente entenda o significado da Páscoa e vivamos o significado sem costumes religiosos, sem ritos religiosos. Isso não agrada a Deus. No livro do profeta Isaías diz que Deus diz assim: eu já estou farto das oferendas, dos sacrifícios. Ele quer o coração genuinamente convertido. Deixa eu ler o texto para ficar mais exato e citar para você ver onde está escrito e também ler. Então a verdadeira Páscoa é isso, né? Deus ele quer que nós venhamos nos converter genuinamente. Isaías capítulo 1, guarda aí, anote aí, no verso 11, ele diz: de que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Ah, mas eu sacrifiquei um cordeiro, eu sacrifiquei isso, aquilo. Diz o Senhor: estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilho, nem de cordeiros, nem de bodes. Ou seja, o sacrifício perfeito foi de Jesus na cruz, o Cordeiro Santo, que vai abrir os selos, por isso ele é chamado Cordeiro. Então a verdadeira conversão é isso. A pessoa se converte a Jesus, não uma igreja, seja qualquer que for, nossa, as outras, seja evangélica, seja católica, muito menos ainda outras religiões e seitas. Nós seguimos o Deus da Bíblia, o que está escrito na palavra. É o que nós devemos seguir e viver. O Salmo 51, Davi ora, também declara: os sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, o coração contrito. Então o sacrifício da cruz foi perfeito, não precisa de novo sacrificar. Pastor, por que o povo de Israel, o judeu, ainda faz e comemora a Páscoa dessa forma? Porque eles ainda estão aguardando o Messias.
Eles não reconheceram e não reconhecem Jesus, o judeu ortodoxo, como Messias. Perdão. Eles ainda estão aguardando. E na verdade vai vir, mas para nós é o anticristo, né? Eles vão reconhecer como o Messias, o anticristo. Aí depois, quando for revelado, é que eles vão quebrar a aliança com ele, aí vai vir a perseguição, a morte, mas a igreja já não estará mais aqui. Diga a glória a Deus. Então nós reconhecemos hoje, nós não estamos esperando o anticristo, nós estamos esperando a volta do Senhor Jesus. Entendeu? Tem pessoas que estão esperando o anticristo. Aí você vai ver, né, pessoas, não, vou acumular isso aqui, vou procurar, porque eles acreditam, até irmãos nossos de outros ministérios, alguns, creem dessa forma, que vão passar aqui pela grande tribulação. Nós não cremos assim. Cremos que a igreja será removida antes, e não passaremos por essa grande tribulação que está por vir. Pois bem, nós então celebramos todos os dias e aos domingos em especial a ressurreição de Jesus. Significa a nossa Páscoa. Essa é a Páscoa verdadeira. Amém, gente? E da onde veio o coelho? Da onde veio chocolate, comércio e festas pagãs? Tá ok? Isso, assim igual o Natal, né? Que pega a árvore, são festas pagãs, gente. É o paganismo. Então, coelho, a pessoa até faz, critica, né? Alguns criticam certas campanhas que fazemos, outras coisas, mas faz tudo isso. No Natal, na época da Páscoa, coelho, faz para o filho, para a filha, para os netos. Mas é paganismo. E aí? Então, o que fazer, pastor? O chocolate, o pastor também come, gosta. Mas a gente tem que entender o certo e evitar aquilo que é errado. Não vou fazer para adorar a nenhum outro Deus, nenhumas coisas erradas. E a gente tem que saber separar, como se diz, né, o joio do trigo. Quem entendeu, diga glória a Deus. Então, Jesus é o nosso Cordeiro Pascal, e nós celebramos na Santa Ceia, a gente trazemos à memória a sua morte e ressurreição até que ele volte. Todos os dias, e em especial domingo. Por que a gente fala que aos domingos você não deve faltar à igreja? Por causa disso. Por que domingo é chamado o dia do Senhor? Não é o sábado. Porque Jesus é Senhor do sábado. O sábado foi para os judeus. Não tem nos 10 mandamentos, o único mandamento que não está no Novo Testamento é justamente o sábado. Os demais estão, de alguma forma, direta e indiretamente, mas o sábado não está. Então o sábado é para os judeus, o sábado, para nós não é o sábado. Nós é domingo, não como a guarda também, porque quem foi instituído isso foi as religiões, né? A religiosidade. Mas domingo é o dia da ressurreição de Jesus. Então nós celebramos o domingo para a glória de Deus. Quem entendeu, diga a glória a Deus. Receba essa palavra de Deus em nome do Senhor Jesus.